Irmãos queridos, é uma noite de festa, de banquete, né? E nós vamos receber, por favor, reverendo Fernando, que vem à frente. Irmãos, o reverendo Fernando tem um currículo extraordinário. Reverendo Fernando, por favor, reverendo. Reverendo tem o melhor de todos os currículos. É um servo fiel do Deus Altíssimo, ministro de fé reformada, que tem toda a liberdade para trazer o recado que Deus colocou no seu coração para essa congregação. Ficamos sentidos, reverendo, essa igreja devia estar lotada, mas pela lei é o máximo que nós podemos colocar aqui. É compreensível. Então Deus colocou aqui aqueles que precisariam escutar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Que Deus te use, meu irmão. Amém. Boa noite a todos. Depois desse currículo, eu mesmo fiquei encantado comigo mesmo. Mas muito obrigados pelas palavras de carinho, reverendo. Me sinto muito bem recebido no vosso meio. E dizer da minha alegria de não somente de estar aqui e cultuar junto com os irmãos, mas ainda assim, numa época de pandemia, a gente presidenciar a alegria do céu de ver um novo irmão sendo batizado. Então, isso é raro hoje, né? Nesses tempos. Então, eu fico grato que tenha o privilégio de participar dessa festa. A Bíblia diz que é a grande festa no céu quando um pecador se converte. Então, eu participo dessa festa, embora, Igor, eu não lhe conheço pessoalmente, é a primeira vez que te vejo, mas fico feliz que você é meu irmão, conheço mais um irmão. Trago comigo as saudações da minha família, dos meus irmãos, onde eu resido, na Paraíba, Rio Tinto. E aproveito fazer uma menção logo no início. Os irmãos talvez, ao longo da minha fala, vão perceber algumas discordâncias gramaticais, alguns erros. E então, deixe-me dizer, eu sou romeno, então eu estou aqui no Brasil há 17 anos, sou casado com uma brasileira, com a qual temos junto, pela graça de Deus, 4 filhos. E aquela coisa, uma outra língua você continue aprendendo até morrer. Nunca se pode dizer que aprendeu totalmente. Então, algumas coisas, se der errado, vai colocando na conta do romeno, que é por conta disso, tá certo? Muito bem, meus irmãos, sem mais delongas, eu gostaria de dar boas-vindas a todos, também àqueles que posteriormente vão ouvir essa mensagem pela internet. Que Deus abençoe os irmãos, e espero que todos sejamos edificados através da palavra de Deus. Então, eu gostaria de abrir as Escrituras em Gênesis, capítulo 22, num capítulo altamente conhecido, mas que ainda tem muito a falar às nossas vidas hoje em dia. Capítulo 22 de Gênesis, nós vamos ler de versículo 1 ao versículo 19. Gênesis, capítulo 22, de versículo 1 até o versículo 19. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, a Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorando, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. O cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos.
Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele depois a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs a Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dir-se-te até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deverás te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão seus servos e junto foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. Meus amados, um dos grandes segredos da vida é conhecer a Deus, o seu caráter e a sua maneira de se relacionar com o seu povo e conduzir a este. A falta desse conhecimento nos leva a desânimo, a frustração, a desistência e a decisões erradas. Portanto, o conhecimento de Deus, ele é imprescindível para que nós sejamos homens segundo o coração de Deus, para que vivemos para a glória dele, para que nossa vida faz sentido e para que caminhamos de acordo com a vontade de Deus. E nesse intuito, Moisés escreve esse livro para oferecer esse tal conhecimento para aqueles que, depois de 400 anos de escravidão, se encontravam no Egito como uma nação formada por Deus, debaixo do sofrimento. Havia 400 anos que os judeus estavam lá escravos, e Deus, no seu tempo que Ele mesmo prometeu, os tirou do Egito com mão forte, conduzindo a estes pelo deserto, um lugar árido, um lugar vazio, um lugar de grandes desafios, um lugar de luta, até chegar à terra de Canaã, onde eles poderiam desfrutar da plenitude da presença de Deus no meio deles. E com certeza esse caminho que eles haveriam de percorrer pelo deserto não haveria de ser fácil, como se mostrou a não ser. Várias vezes eles reclamaram, ora que não tinha água, ora que não tinha comida, ora eles chegaram à conclusão que era melhor voltar atrás para o Egito. Então mostrou-se que realmente não era fácil. Ele já tinha saído de uma situação que era terrível. Diz que o sofrimento e a escravidão era tão pesada que o grito dele chegou até os seus. Então não era fácil. Mas essas pessoas ainda não conheciam suficiente quem era o Deus que os chamou. E qual era a maneira de Deus de trabalhar com seu povo e conduzir. E nesse intuito, Moisés escreve esse livro para refazer na mente desses homens a ideia de quem era o Deus deles, mostrar a história de como esse Deus que formou todo o universo era o Deus não somente de um lugar específico, como a crença de então era, de Deus regionais, mas era o Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. O Deus que os chamou e os escolheu na pessoa de Abraão, e como esse Deus prometeu que criará da descendência de Abraão, da sua família, uma grande nação, e que a fará mediante o sofrimento e sacrifício. Então os primeiros leitores desse livro, de fato, são aqueles judeus que se encontram num grande sofrimento, 400 anos de escravidão. Então, quando nós entendemos esse contexto, podemos entender
Para quem foi essa mensagem e por que ela foi escrita dessa forma? Porque ela foi escrita para ajudar pessoas em desespero, sem identidade, pessoas que não via mais nada de bom na vida, que não tinha mais esperança para nada. Seus filhos serão dados à morte e serão homens, porque assim Faraó tinha comandado. O trabalho era cada vez mais pesado e não recebia nada por isso. Só é isso um pouco parecido com nossos dias, talvez em certa medida em alguns lugares. Essa pandemia assolou o mundo todo, mas, meus amados, Deus é gracioso. E nesse texto, Deus ensina a ele quem ele é, o seu modo de operar. E, na verdade, através do que Deus faz com Abraão, Deus conta a sua história antes de ela acontecer. Nós geralmente contamos a história depois de ela acontecer. Mas Deus, nesse texto, Ele conta a sua história. História que estará na base do todo o amor para o seu povo e da redenção de todos aqueles que haveria de crer. Mas é claro que, antes de mais nada, é uma história de Abraão. E, meus amados, porque eu digo que é a história de Deus? Porque, querendo ou não, o propósito divino foi para fazer homens à sua imagem e à sua semelhança. E o chamado divino, através das Escrituras, sempre foi o mesmo, para ser como Ele. Ele dizia outrora para os judeus, seja santos, mas não para aqui, seja santos como eu sou santo. Em outras palavras, o padrão de Deus era Ele mesmo. Jesus mais tarde diz, seja vós perfeito como o Pai de vocês celestial é perfeito. E Paulo diz, Cristo em vós a esperança da glória, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem se reflete em versículo 29, aqueles que são chamados, os chamou para os predestinou a serem a imagem do seu Filho. E no final da história, João disse, nós não sabemos que vamos ser, mas sabemos, no entanto, que quando vamos ver Ele, vamos ser como Ele, porque vamos vê-lo face a face. Então, no fim, vai ser isso. E a história é permeada desse pensamento de ser homens à imagem de Cristo, refletir a imagem de Deus. Então, nesse texto, Abraão reflete, através da sua história, a história de Deus. E esse texto se divide em 3 momentos, em 3 falares de Deus. E o primeiro falar começa dessa forma. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse, é o primeiro falar, e lhe disse. E nesse primeiro falar, Deus chama Abraão a uma obediência, a um sacrifício enorme. Chama a Abraão a uma negação total. E prova, meus irmãos, só para fazer uma parêntese, prova não é tentação, não é uma e a mesma coisa. A prova vem daquele que quer provar a veracidade e a qualidade de um produto, para ver se ele é verdadeiro. O intuito não é para destruir o produto, para acabar com ele, é apenas para evidenciá-lo e, sendo verdadeiro, ele ser melhor ainda. Então Deus, quando prova para edificar e para construir. Enquanto a tentação, ela tem outra finalidade. A tentação é te apresentar algo para te levar de onde você está para outro lugar que é pior, que é apresentando como melhor. E a ideia é destruir. Por isso que Tiago diz, Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém. Então a tentação vem do diabo, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Então, é importante fazer essa distinção, porque no caminho da vida, em sofrimentos, e quando a gente acha que isso veio para nos destruir, na verdade vem, por meio do sofrimento, Deus construiu o nosso caráter e a nossa vida. Mas deixando essa parêntese, vamos olhar para o primeiro falar de Deus. Deus chama Abraão e diz, Abraão diz, eis-me aqui, Senhor. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus não fala muito, mas é uma frase que tecnicamente acabaria com qualquer um de nós que é pai. Mas por que isso é tão pesado assim? Primeiro, meus irmãos,
que isso mexe com a mente do Abraão. Deus chama Abraão a sair da sua casa, e ele sai da sua casa. Ele vai para a terra que Deus mostrou. Ele já negou a família dele, a terra dele, saiu do conforto dele para algo que não fazia a menor ideia onde era e como era. E ele vai. Deus disse a ele: eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar um filho. E Abraão crê. Mas aí passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4, e nada de filho acontecer. E pior, cada ano que passa, a possibilidade biológica de ter, ela cai. Porque Sara, cada ano, ela é mais idosa, e mais idosa, e mais idosa. Então é pior ainda. E já não tinha filhos por 80 anos. E ainda está demorando. E passa 10 anos. E nada de filho. Ora, Deus prometeu. Será que nós entendemos errado? Sei lá, não tem. Mas Sara vem com uma ideia. Olha só, eu tenho uma serva Agar. Que tal você se unir a ela e eu ter filho por meio dela? Isso era algo cultural naquele período. Os filhos do servo eram considerados também os filhos do dono. Mas enfim, Abraão acata a ideia e ele tem um filho. Talvez com isso eles entenderiam que a situação está resolvida. Deus abençoa, tem um filho. Esse filho cresce. E ele cresce. Chega a quase 13 anos de idade. E do nada Deus aparece para Abraão e diz: sabe, Sara vai ter um filho. Não, peraí, eu já tenho um filho, está bom demais. Mas ele diz: não, você não está entendendo. É de Sara que você vai ter um filho. Porque Abraão diz: não, viva Ismael na sua presença. Não, você não está entendendo. Eu prometi um filho de você e Sara, e vai ser de Sara. Eu vou abençoar esse também. E Sara riu e falou: não, você está de brincadeira. Vou dar eu mais um filho para Abraão na minha idade, e ele já está quase morto. E ela negou ainda que riu. E o anjo diz: você riu sim. Mas dessa vez Deus deixou exato o tempo. Daqui 1 ano você vai ter um filho. Até então a promessa era promessa, mas não especificou o tempo. E passa 1 ano e Sara tem um filho finalmente. Imagina a alegria. Uma mulher de 90 e poucos anos, finalmente tem um filho. E aquilo, toda a promessa faz sentido, e a coisa começa a se construir. E aí passa um tempo. Mas esse tempo todo, meus amados, significa 23 anos mais ou menos. 10 anos até Ismael nascer, e mais 13 até Isaque nascer. Então esses homens esperaram 23 anos para finalmente se cumprir a promessa de Deus. E aí respira um pouco, a coisa vai bem. E quando parece que vai bem demais, Deus aparece nesse texto, sabe? Olha, eu já te dei o filho, já te prometi, já cumpri, mas agora eu quero de volta. Aí Abraão, se fosse eu iria me perguntar: o Senhor me prometeu um filho, eu esperei 23 anos, e o Senhor diz que vai multiplicar a minha descendência desse filho, e o Senhor quer que eu mato ele? Não faz sentido, é contraditório. Mas olha de que maneira Deus pede esse filho, porque a história começa a ser cada vez mais pesada. Ele diz: Abraão, toma teu filho. E olha como começou, seu único filho. Lembrando que ele tinha Ismael também. Mas para Deus era o único filho. Lembra, o único da promessa. Não tem mais outro através de qual descendência pode se procriar, é só esse. E esse único eu quero para mim. Mas não para só aí. Fala: eu quero o seu único filho. E ele nomeia ele, é Isaque. Depois diz: a quem você amas. Faz questão de pisar no coração dele, aquele que tu ama mesmo. Vai-te àquela terra de Moriá e oferece ali a mim. O primeiro falar de Deus nos chama a segui-lo em sacrifício. Lembra dos evangelhos? Deixa tudo e me segue. Deus, mas sabe, meu pai, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Não, deixa mortos com mortos. Deixa tudo e me segue. Quem não se nega a si mesmo, jamais pode ser meus discípulos, disse Jesus. Mas vamos ver a ação de Abraão nesse primeiro falar.
Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, fui para o lugar que Deus lhe havia indicado. Me parece, na expressão que é feita, é como Deus fala agora comigo: Abraão, à noite começa já a preparar as coisas e começa a caminhar. Ele não deixa para amanhã, ele não deixa, não, eu vou ficar um mês pensando, vou falar com Sara, vamos ver em que dá. Não, imediatamente ele vai e fala: Deus chamou, eu vou. Ele não negocia, ele não fica pensando, não deixa tempo passar. E ele começa a preparar as coisas. Se Deus falou, ele se prepara para aquilo e começa a andar. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. O que dá-se a entender que esse lugar era a 3 dias de distância. E esses 3 dias, imagina, se torna cada vez mais pesado. Porque ali deixa Sara, deixa todo o barulho da casa, deixa todo mundo, e aí fica só ele, e Isaque e os 2 servos. Ele tem um tempo para se aquecer do amor pelo Isaque cada vez mais. Era só ele, eu e meu filho, 3 dias seguidos, vendo a cara dele, sentindo ele, ouvindo ele. Imagina o que poderia estar na mente dele o tempo todo. Será que eu entendi errado? Será que eu sou velho demais e teve alucinações? Será que eu me enganei? Será que eu virei insano? Talvez dá tempo para voltar. 3 dias dava tempo para reverter a situação. Mas nada, Abraão só vai em frente. E meus amados, isso nos fala da agonia de Jesus indo para a cruz. Do Pai sabendo que se aproximou aquele tempo. Eis que chegou meu tempo. Jesus sabia quando o tempo chegou. Porque essa história fala de Deus e de Jesus indo junto para a cruz. Pai e Filho indo junto. E é um momento muito delicado, de qual nós vamos falar. Naquele momento, quando ele chegou no lugar, deixa os servos do lado, aí é só ele e Isaque andando junto. Todo mundo foi embora. Não tinha sobrado mais ninguém. E eu lembro daqueles momentos, quando todos se afastaram de Jesus, sobrou ele e Deus indo sozinho. Disse que Pedro se afastou 3 vezes, outro deixou roupa e tudo e foi-se embora. Naquele momento ele sobrou sozinho. Mas então, ele chega, coloca o filho carregar as coisas e anda junto. E num determinado momento, Isaque olha para o pai e diz: meu pai, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo as coisas, o fogo e tudo, mas está faltando o sacrifício. Cadê o cordeiro? Eu acho que isso foi uma das perguntas mais difíceis que Isaque fez ao Abraão. A gente vai, mas cadê o cordeiro? O que nos mostra que Isaque entendia do sacrifício, ele sabia que haveria um sacrifício. E quero fazer uma parêntese. Que ensino nos mostra que Abraão deu ao seu filho? Nos parece que Abraão ensinou muito bem seu filho a respeito da necessidade de ter sacrifício diante de Deus, de obedecer a Deus, de se sacrificar. Não importa qual é a sua riqueza, sacrificar seu conforto, e você vai entender do porquê eu digo isso. Se Deus pedir, é sim e amém. E Abraão diz: meu filho, Deus proverá. E Abraão vai mais para frente. E quando chega finalmente ao lugar, versículo 9, ele diz que amarrou Isaque no altar. Simples assim. Mas esse simples assim me leva a pensar o seguinte: Abraão era um idoso, Isaque era um jovem. Não houve resistência. Se houve resistência, Abraão não teria força para lutar com ele. Ele poderia fugir, poderia, sei lá, se rebater. Mas não, parece com tanta tranquilidade, se senta lá e é amarrado, sem discussão. Meus amados, que obediência do Isaque. Ele entende: pai, se Deus pediu, está certo. Como ele ficou pronto para ser imolado. E aí, meus amados, quando Jesus estava no jardim de Getsemane, diz que o suor dele se fez como sangue, e ele entendeu que o momento da morte se aproximou.
E ele diz: Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice. Imagina para o pai olhar para ele e diz: não posso, filho. E o filho, embora teria a autonomia de dizer não vou, ele não se rebate. Ele termina a sua oração e diz: está certo, então faça-se a sua vontade, eu vou. E Jesus vai para a cruz. E o pai olha ele. E ele chega naquela cruz, e ele chega a dizer: meu pai, por que me desamparaste? Eu fiquei sozinho aqui. E naqueles últimos momentos, talvez ele poderia fazer algo a respeito. Talvez antes disso, o próprio Pedro tentou salvá-lo com a espada. E Jesus disse: pare com isso. Não sabe você que se eu quisesse escapar, eu tenho à minha disposição 12 legiões de anjos, que na minha palavra batalharia para mim, e eu estaria a salvo. Mas a ideia não é essa, eu tenho que ir. Eu poderia sair dessa, mas ele vai lá. E ele está lá na cruz e o pai não para. Aí, meus amados, foi quando Abraão levanta o cutelo e vai para imolar seu filho. Ele vai até últimas consequências. Mas eu me perguntei o que fez Abraão fazer isso, além da sua obediência. Se você vai em livro de Romanos, você vai perceber que diz que Abraão cria tanto em Deus, mas tanto, que apesar de Deus pedir uma contradição, ele achava que isso não vai ser problema para Deus cumprir a sua promessa. Porque Abraão, e isso Romanos fala claro, Abraão acreditava que se Deus diz que Abraão é o filho da promessa, e que dele vai ser uma descendência, Abraão acreditava mesmo que Isaac vai morrer, Deus vai ressuscitá-lo, porque vai ter que fazer o que ele disse. Abraão é um dos primeiros que se fala nas escrituras que acreditou na ressurreição, sem ter essa doutrina, no entanto. A doutrina da ressurreição foi tão forte para ele, que diante da morte ele não parou. Me lembra daquele versículo em Apocalipse que diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Porque eles acreditaram na ressurreição. Quanto nós acreditamos na ressurreição de verdade, não de forma intelectual, é um fato que determina as nossas ações. E ele vai para enfiar a faca e imolar o seu filho. Mas exatamente naquele último momento, quando você pensa, não tem mais por onde ir, não tem mais o que fazer. Aqueles momentos da vida quando você pensa, não, agora é tarde, nem mesmo que Deus veio, agora já está tarde. É como aquela coisa quando Maria chama Jesus para vir, porque o irmão dela estava doente, e Jesus, em vez de vir, ele diz que demora mais 2 dias naquele lugar, parece que faz o contrário, em vez de se apressar, ele demora mais ainda. E quando ele chega a Jesus, Maria olha para ele e diz: olha, muito obrigado, mas olha, chegou tarde. Se você viria antes, mas já está tarde, mestre. Ele já morreu, já se foi, não há mais nada que pode ser feito. E Jesus vai em frente, e ele ressuscita o Lázaro. Meus amados, quando parece que está tudo perdido, não é nada perdido. E o pastor que diga isso, né, pastor? Tudo que você passou, pelo que eu sei. Para Deus não há tempo que passou do tempo. E naquele momento, pela segunda vez, nós temos o segundo falar. Deus de novo fala a Abraão: Abraão, não toca no seu filho, não faça nada mal a esse menino. O próprio Deus que tinha pedido para imolar, agora diz: não faz nada mal a esse menino, porque a ideia não é essa. Então, o segundo falar, eu entendo que se refere à intervenção providencial de Deus. Deus, em primeiro lugar, nos pede obediência pela fé, exige que nós obedecemos os seus mandamentos, mas assim que os obedecemos, nós começamos a conhecer o Deus providencial na nossa vida, aquele que cuida e que nos dá o que é necessário para poder servi-lo. Por isso, não se assusta do que Ele pedir para você,
porque se Ele pede, é porque Ele vai providenciar. Aí Deus diz: não faça nada mal, porque eu sei agora que temas a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E qual é o que texto nos dá como segredo do Abraão, além de acreditar na ressurreição? O que fez Abraão ser levado à loucura de fazer isso, se podemos dizer dessa forma, é porque ele temeu mais a Deus do que a moralidade, do que a lógica lhe dizia para fazer. Pode parecer uma loucura que Deus nos pede a fazer, pode parecer que não faz senso, pode parecer que nos leva a perder o que acumulamos com tanto suor ao longo do tempo, mas, no entanto, é temer mais a Deus do que qualquer outra coisa. Muitas vezes nós tememos perder nosso conforto, tememos de perder nossas posições, tememos uma e outras coisas e sacrificamos os mandamentos de Deus e a nossa obediência a Ele. Comprometemos a nossa obediência. Mas se tem uma coisa que nós devemos temer e jamais deixar de acontecer, é desobedecer a Deus. Temer a Deus de fazer contrário ao que Ele nos pede. Não importa o que Ele pede, não importa o risco que seja. Eu sei que tu teme a mim, Abraão, porquanto o temor se reflete a não negar a Deus o que Ele te pede a fazer, a não negar-se ao seu chamado, a não negar-se à voz que Ele fala para você através da sua palavra. Porquanto não negaste a mim o teu filho, o teu único filho. Não me negaste o que eu pedi, por maior que seja. Isso lembra a vocês daquele jovem que vê a Jesus e diz: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: meu filho, guarda a lei, faça essas coisas. Ele disse: Senhor, tudo isso eu fiz desde a minha infância. Está certo. Então te falta uma coisa: vende tudo que tens, dá aos pobres, e vem me segue e terá uma recompensa depois. Aquela jovem pensou, bagunçou a cabeça e não deu. E ele foi embora triste. E a Bíblia diz que ele foi embora triste porque tinha muita coisa. Parecia que era um jovem de muitas posses. Mas não deu para ele. Não pude negar. Ele negou a Jesus aquilo. Não quis dar. E foi embora. Ele ficou com o que ele tinha, mas perdeu tudo no fim das contas. Porque ele temeu de perder as coisas em vez de temer ao mestre que o chamou. Tendo Abraão erguido os olhos, viu ali o carneiro. Deus providenciou o carneiro para fazer o sacrifício que Deus lhe tinha pedido. Não há coisa que Deus não supre para as nossas necessidades no seu chamado. E Abraão colocou ali o nome do Senhor proverá. E então, pela terceira vez e a última, temos o falar de Deus. Deus fala ou chama a obediência, Abraão obedece. Deus fala e providencia o que é necessário nessa obediência. E no terceiro, como resultado disso, Deus fala e promete e recompensa e galardoa ao seu servo. Aqui diz: então do seu bradou pela segunda vez. Essa segunda vez se refere depois que Deus falou primeira vez para parar de imolar o seu filho. Mas são 3 vezes quando Deus pede. Mas essa segunda tem a ver com essa ordem. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o seu único filho. Veja como ele repete 2 vezes essa frase. Porquanto você não me negaste, quer dizer, isso foi tão forte para Deus, tão importante ele não negar a Deus. Ele diz: eu vou te abençoar demais, vou te multiplicar, vou multiplicar a sua descendência, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, meus amados, o que Deus na verdade diz: eu vou te abençoar, eu dou a minha promessa que eu vou te galardoar. E é isso que faz Jesus. Ele promete o galardão para todos os seus servos fiéis. Não há sacrifício, não há esforço que nós fazemos por seu nome e não ser galardoado. Hebreus diz que Deus não é injusto de esquecer-nos os esforços que fizemos e fizeste para o amor ao seu nome.
tem um galardão a nos esperar. Mas mais ainda, as nações serão benditas na obediência dele. Não sei se você entende, mas a obediência de Abraão é relacionada à bênção de outros. Em outras palavras, a nossa obediência como povo de Deus leva uma bênção para todos ao nosso redor. Deus abençoe a sociedade e as nações por meio dos seus servos, por meio do seu povo, por meio da igreja. Onde há uma igreja saudável, há chance naquela sociedade de algo bom acontecer. A nossa obediência gera bênção para as nações. Nós queremos as nações ser abençoadas? Ótimo. Então você não nega a Cristo e a Deus, não importa o que Ele te pedir. Então você obedeça e se envolve na obra de Deus com tudo. Prioriza isso e vive para isso. Se você quer ser uma bênção, se você quer ser abençoado, você quer ser uma bênção na formação de uma nova igreja, na formação de novos líderes em outros países, você pode ser uma bênção. Você pode se juntar a um projeto missionário, você pode contribuir, orar, você pode contribuir financeiramente, tanto como pessoa quanto como igreja. Você pode ser uma bênção, ser um privilégio. A sua obediência levará à bênção dos outros. Então, meus amados, o que podemos dizer mais do que isso? Do que Deus nos chamou para ser abençoadores. Mas há um sacrifício, há um preço a ser pago. É por isso que cabe a nós ouvir a voz de Deus, confiar nele e seguir. E que Deus nos abençoe a isso. Para não negar a Ele o que for que Ele nos pedir. A dar a Ele aquilo que Ele nos pediu. Quantas vezes nós perdemos por não fazer isso? Mas que Deus seja gracioso conosco e com a igreja. Amém?